Antes de começar a ensinar o passo a passo das tortas Noff, eu quero que vocês assistam este módulo, porque eu vou dar várias dicas de como potencializar suas vendas e conseguir melhores resultados. Eu sempre falo que pra gente conseguir bons resultados na confeitaria, não basta apenas saber só receitas, tá? A gente precisa aí ter a visão de um todo de um negócio. Então eu quero trazer algumas dicas aqui, porque eu quero mostrar pra vocês que tortas Noff é um produto em potencial, que se você quiser, você pode montar um negócio só de tortas. Mas também dá pra trabalhar com essas tortas como um complemento no cardápio. No meu caso, hoje, eu trabalho com essas tortas como um complemento. E nesse módulo aqui, eu vou trazer várias dicas, vou apresentar para vocês quais os pontos que eu considero importantes para vocês aplicarem e conseguirem melhores resultados. Então, vamos começar. Nessa aula de visão empreendedora, eu quero mostrar para vocês que é possível trabalhar com as tortas Noff em diferentes frentes, tá? Então aqui eu vou trazer algumas ideias de como vocês podem trabalhar essa torta para que vocês consigam focar no público de vocês, ter um direcionamento e com isso conseguir melhores resultados. A gente precisa ter estratégia no nosso trabalho, a gente não pode somente esperar as encomendas chegar, a gente não pode esperar o cliente se interessar no nosso produto, a gente tem que ir atrás do cliente e fazer ele ter interesse, né? Despertar interesse. E quando a gente tem um direcionamento, quando a gente sabe para quem nós queremos vender, se torna muito mais assertivo. Então hoje eu quero apresentar para vocês que é possível trabalhar essas tortas em diferentes frentes. Quais são essas frentes? Eu vou começar dando o meu exemplo. Hoje eu tenho uma casa de bolos caseiros, sou reconhecida por isso, esse é o meu produto principal. Entretanto, eu tenho produtos coadjuvantes que complementam o meu cardápio. E um dos produtos que complementam o meu cardápio é as tortas Noff. Por que eu trabalho com as tortas Noff no meu cardápio? Porque ela é um excelente produto para você comercializar em todas as datas comemorativas do ano. Além disso, eu também tenho um delivery de sobremesas. Então, eu tenho essas tortas em fatias para vender no meu delivery. Então, vejam, ela é um produto que agrega positivamente no meu cardápio, porque quando o meu cliente não quer um bolo e está procurando uma sobremesa, eu tenho essa torta para oferecer. Então, a gente tem que estar sempre pensando como que a gente consegue manter aquele cliente conosco. Se eu sei que em datas comemorativas o que sai mais é sobremesa, por que não direcionar, ter um cardápio direcionado para isso? Foi então que eu comecei a trabalhar com as tortas Noff, já trabalho com essas tortas há algum tempo e tenho um excelente resultado. Algumas alunas também que fizeram um curso de bolos comigo e fizeram um curso de tortas, também me relataram que gostaram tanto de trabalhar com as tortas e que tiveram um resultado tão bom que elas decidiram focar em trabalhar com as tortas Noff. Então hoje eu quero dizer para vocês que uma segunda frente é você trabalhar só com essas tortas. Porque aqui no curso eu vou ensinar para vocês 10 sabores. Você ter um cardápio com 10 sabores de tortas é algo incrível para você apresentar para o seu cliente e para você se tornar uma especialista, uma referência em tortas. Então imagina você ter um delivery só com essas tortas. E aí você pode oferecer essas tortas tanto inteiras como em fatias. E quando você direciona a sua atenção, o seu foco, a sua divulgação para um único produto, você se torna muito mais assertivo e você consegue um melhor resultado, porque você coloca todas as suas energias nesse produto. A sua atenção, a sua divulgação fica toda direcionada para esse produto. E você se torna uma referência. Eu sempre falo isso, que é importante você ser referência em uma coisa. Hoje eu sou referência em bolos caseiros, trabalho com as tortas também, mas vejam, no meu negócio as tortas são coadjuvantes. Agora imagina você ter um negócio focado em tortas. Você montar um Instagram todinho com várias fotos, com vídeos, mostrando as tortas em fatia, mostrando a montagem dessas tortas. Isso é algo que impacta. Então eu tô querendo trazer aqui para vocês uma visão de negócios, que esse produto ele tem muito potencial e que você consegue tornar esse produto um negócio rentável. O que você precisa para isso? Eu vou dar as dicas nas próximas aulas, mas eu só quero apresentar que essa é uma frente de trabalho. Então a primeira frente de trabalho é trabalhar com essas tortas como num cardápio complementar, que é o meu caso. Eu tenho os bolos e trabalho com elas num cardápio complementar. Um segundo ponto é você trabalhar, uma segunda frente, na verdade, é você trabalhar com essas tortas focada e fazer disso um negócio. Então você vai elaborar ali o cardápio das tortas e você vai se tornar uma especialista nisso. Você vai se tornar uma referência. Você pode montar um delivery, você pode ter essas tortas à pronta entrega, você pode fazer essas tortas sob encomenda e você pode bombar de vender nas datas comemorativas. Porque uma vez que você se torna referência, imagina só, você trabalha com tortas, se tornou uma referência. As pessoas, quando chegar às datas comemorativas, quem ela vai procurar? Ela vai procurar a pessoa que é referência
referência nessa sobremesa, no caso, nessas tortas, tá? Então, olha que bacana, você consegue montar um negócio só de tortas. E isso hoje se tornou, vamos dizer, uma tendência no mercado da confeitaria. Hoje, aqui em São Paulo, nós encontramos casas que vendem só sonho, nós encontramos casas que vendem só bolos, nós encontramos casas que vendem, que mais? Só churros. Então, vejam, essa questão de você se tornar referência em um único produto é uma tendência hoje. E eu quero que vocês tenham essa visão, porque este produto é um produto em potencial, eu garanto para vocês. Eu tenho uma demanda excelente, eu vendo muito essas tortas na minha loja. Só que hoje eu já me consolidei com bolos, então não faz sentido eu mudar todo o meu negócio para voltar para as tortas, né? Para me voltar para as tortas. Agora, você que está começando, que não sabe ainda aonde se colocar na confeitaria, que ainda está se sentindo perdida, por que não voltar a sua atenção, a sua energia para trabalhar somente com as tortas e se tornar uma referência nisso? Então eu quero trazer essa visão para vocês, tá? Terceira frente de trabalho. Então hoje eu vou apresentar para vocês 3 frentes de trabalho. Já falei que a primeira frente é você trabalhar com as tortas em como um cardápio complementar. Segunda frente é se tornar referência, porque eu acredito muito nesse produto, posso garantir isso para vocês, que é um produto que vende muito bem. Então se tornar uma referência é trabalhar só com tortas. E aí você pode ter um delivery, trabalhar sob encomenda e trabalhar também com essas tortas à pronta entrega. Terceira frente de trabalho é você ser um distribuidor de tortas. Então imagina, você oferecer tortas para restaurantes, para cafés, para lanchonetes. Então você pode ir se apresentar, falar que você vende as tortas, aí você cria um contrato, né, com o proprietário desses estabelecimentos, quantas vezes você vai fornecer essas tortas para ele por semana, se vai ser em fatia, se vai ser inteira. Aí nesse caso, o que vocês têm que observar? As tortas que têm a validade mais longa, porque assim você consegue, né, passar essa validade para esse potencial cliente. Então, quais as tortas que eu indico nesse caso? As tortas mousse. Então, choconoff, limonoff, mousse de Nutella, qual que é a outra que nós temos? São tantas tortas, gente, que eu acabo me perdendo aqui. Napolitana, frutas vermelhas. Olha, todas essas 5 tortas, elas têm uma validade excelente para vocês trabalharem. Vocês podem ser fornecedores desses estabelecimentos, restaurantes, cafés, lanchonetes. Olha que bacana, você fornecer essas tortas nesse local. Você pode fornecer elas inteiras e aí o proprietário, né, o cliente, ele dá um jeito de partir essas tortas e servir. Ou então você já pode vender essas tortas na fatia e aí você vê qual que é a frequência que ele precisa ali dos pedidos. Então, 3 frentes diferentes para vocês trabalharem, tá? O que eu quero trazer aqui? Visão de negócios. A gente tem que olhar para um produto e tem que tentar trabalhar ele incansavelmente. E você pode escolher uma frente dessas que eu apresentei e focar. Vejam que é diferente de você fazer uma torta e esperar o cliente procurar por você. Não, aqui você está dizendo, eu vou trabalhar desta forma. Tá, para trabalhar desta forma, qual que é a estratégia? Como que eu vou chegar até esse cliente? Então hoje eu trabalho num cardápio complementar. Eu ofereço para os meus clientes de bolo, né? Você pode se tornar uma referência. Então você vai criar ali toda uma marca consolidada para você se tornar referência nisso e para as pessoas te enxergarem como uma profissional de tortas, tá? E aí você faz um trabalho forte no Instagram. Você pode também se especializar aí num delivery, estudar um pouco mais sobre estratégias de vendas no delivery. Você vai ganhando no mercado. Outra forma é você fornecer para restaurantes, para cafés, para lanchonetes. Nesse caso, você vai ter que se tornar representante comercial do seu negócio. Como é que você faz isso? Você vai pessoalmente em cada um desses estabelecimentos, deixa um pedaço de torta para essas pessoas experimentarem, conhecer o seu trabalho, porque eu tenho certeza que esse produto agrega muito nesses locais. Qualquer restaurante quer servir uma sobremesa gostosa, qualquer café quer ter um pedaço de torta para oferecer ali para o seu cliente para tomar junto com um cafezinho, qualquer lanchonete quer ter também uma sobremesa para poder oferecer junto com seus salgados. Então vejam, quando você define a forma como você vai trabalhar, você define a estratégia para você vender. Então é isso, essa aula aqui foi para trazer uma visão de negócios para vocês. Agora a gente vai para a próxima aula.
Posicionamento de marca. Nós vamos falar agora sobre esse assunto, porque posicionamento de marca nada mais é do que você demonstrar o seu valor no mercado, o seu valor para o cliente. E eu costumo dizer que quando a gente tem valor, a gente deixa de competir por preço e passa a competir por qualidade. Então sim, o posicionamento de marca é muito importante. Mas o que é isso? Como que eu faço isso? O posicionamento de marca é a união de pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, por exemplo, na aula anterior, eu falei para vocês que é importante vocês definirem uma frente de trabalho. Então, se vocês vão trabalhar com essas tortas como um cardápio complementar, algum produto que você já faça, se vocês vão trabalhar com essas tortas como produto principal e se tornar referência no mercado, ou se você vai ser um fornecedor, você vai vender essas tortas para restaurantes, lanchonetes e cafés. Então, apresentei 3 frentes diferentes. Por que é importante você escolher uma frente? Porque a partir do momento que você escolhe uma frente de trabalho, você começa a entender o seu cliente. E quando você entende o seu cliente, você começa a pensar como que vai ser a sua divulgação para atingir o seu cliente. E é esse conjunto de pensar no seu cliente, na sua frente de trabalho, na sua divulgação, que vai trazer o posicionamento da sua marca no mercado. É a forma como você se comunica com o seu cliente que vai trazer esse posicionamento e fazer você se consolidar, tá? Quais são os pontos que ajudam nessa consolidação? É importante que você entenda, antes de qualquer coisa, quais são as qualidades do seu produto. Então aqui nós estamos falando especificamente das tortas Noff. Quais são as qualidades dessa torta? Você vê muito essas tortas por aí? Você vê várias pessoas vendendo essas tortas? Não, pelo menos aqui em São Paulo, eu praticamente não tenho concorrência em relação a essas tortas. Então isso já faz com que seja um produto muito exclusivo. E o fato de ser exclusivo já é uma qualidade, já é um diferencial. Eu tenho um cardápio que possui sabores também diferenciados, que você não vê com frequência e que a apresentação dessas tortas é muito diferenciada, é muito bonita, chama muita atenção. Então essas características de você ter um produto bonito e gostoso é um diferencial muito grande, porque isso impacta. Porque as pessoas, o que elas esperam quando elas compram algum alimento ou algum produto? O mínimo que elas esperam é qualidade, é ser gostoso, né? É o mínimo. Só que além de ser gostoso, você entrega com uma apresentação impecável. E geralmente, quais são as ocasiões que as pessoas querem consumir essas tortas? Datas comemorativas, que elas estão ali reunidas com a família. Então, elas querem um produto bonito para colocar em cima da mesa. E isso se torna um diferencial. Então, vejam só, eu já citei aqui para vocês que é um produto exclusivo, porque você não vê muito no mercado, diferenciado porque a gente encontra diferentes sabores no cardápio, apresento aqui para vocês no curso mais de 10 sabores, apresentação impecável e a união perfeita, que é o produto gostoso e com boa apresentação. Depois disso, quais são as outras coisas que podem agregar qualidade aí para você apresentar para o seu cliente? Embalagem, e quando eu falo de embalagem, não necessariamente você precisa ter a embalagem mais cara para demonstrar valor. Você pode ter uma embalagem mais simples que você demonstre cuidado, carinho na entrega. Como que você cria esse cuidado e esse carinho na entrega? Suponhamos que você escolheu que você vai trabalhar com aquela embalagem que é igual de bolos ali, aquela embalagem plástica, que você vai usar elas para colocar as tortas. Tudo bem, você poderia simplesmente colocar a torta ali dentro e entregar para o seu cliente. Só que dá para fazer um pouquinho mais. Dá para ter um pouquinho mais de cuidado e carinho nessa entrega. Como que eu faço esse cuidado, esse carinho? Eu posso pegar um celofane, embrulhar, colocar um laço de cetim e isso já causa um outro impacto. Eu posso mandar fazer um bilhetinho escrito, feito com muito carinho para você. Eu tenho vários desses bilhetinhos que eu entrego com todos os meus produtos no delivery. Então só de você entregar a sua torta com um bilhetinho desse, você já está demonstrando todo o seu carinho e todo o seu cuidado nessa entrega. E não necessariamente você trabalhou com a embalagem mais cara, você pode trabalhar com uma embalagem mais simples. A embalagem é algo que impacta, com certeza. Mas eu sempre falo que você tem que começar a conquistar o seu alcance e ir melhorando aos pouquinhos, tá? Então, na hora que você tiver aí recurso para investir numa embalagem personalizada, maravilha, vamos investir porque com certeza isso vai trazer mais resultados. Mas enquanto não dá, vamos tentar fazer o melhor com o que a gente tem. Tá? E essas embalagens, elas também podem ser personalizadas com um adesivo. Não necessariamente você precisa fazer aquela embalagem que já é impressa o seu logo ali na caixa. Você pode mandar fazer um adesivo e personalizar. Porque é importante você sempre frisar para o cliente a sua logo, o nome da sua empresa, porque isso também ajuda a consolidar a sua marca. Porque toda vez que ele olhar a sua logo, toda vez que ele ler o seu nome, ele vai lembrar do seu produto. E o que a gente tem que fazer é sempre estar lembrando o cliente do nosso produto. E quando você consegue associar o símbolo da sua logo com o seu produto,
você atingiu ali um nível muito importante de posicionamento de marca, que é você criar aquele mecanismo automático. O cliente olhou o seu logo, o cliente leu o nome da sua empresa, automaticamente ele lembra o que você faz. Eu fico muito feliz quando eu vou em um aniversário e que alguém compra um bolo da Dona Lu Doces e as minhas embalagens, elas no logo, na caixa, elas só têm impresso o logo, que é a tigelinha. Não tem o nome. E automaticamente na hora que as pessoas olham, eu já vi isso acontecendo, as pessoas falam, nossa, Dona Lu Doces, adoro. Sem saber que eu tô ali, sem saber quem eu sou. É legal observar isso. Então vejam, hoje eu já consegui me consolidar como marca e referência em bolos, que é o meu objetivo. Tá? Eu trabalho com as tortas num cardápio ali complementar, como um cardápio complementar aos meus bolos, porque durante o ano a gente tem várias datas festivas e as pessoas preferem uma sobremesa, né? Eu vendo bolo caseiro nessas datas festivas, eu vendo, mas eu vendo mais sobremesas. Então ter as tortas é algo que fortalece essa data comercial. É a forma que eu tenho de atender o meu cliente nessas datas. Então, para mim é importante ter essa opção de produto para apresentar para o meu cliente nessas datas, porque ele está esperando por algo diferente. Ainda que ele goste muito do meu bolo, ainda que eu venda muito o meu bolo também nessas datas, mas o cliente, ele quer algo mais direcionado ali para aquela comemoração. E o que serve melhor é uma sobremesa. E uma torta é excelente como sobremesa. Por isso que eu vendo tão bem. E eu também trabalho essas tortas no meu delivery em fatia. Então, depois do almoço, todo mundo quer um doce. E aí você comer um pedaço de torta gostoso é algo que você fideliza o cliente. Eu tenho cliente que compra no mínimo ali 3 vezes por semana essas tortas comigo no delivery, depois do almoço ou então no finalzinho da tarde, porque o delivery pega muito para mim depois do almoço e no finalzinho da tarde. Então eu faço uma divulgação dessas tortas mais próximo de datas comemorativas, porque durante o mês, durante o outro período, eu tô mais preocupada em divulgar os meus bolos. Mas eu sei que em datas comemorativas eu vendo melhor as tortas. Então, eu deixo para fazer uma divulgação mais direcionada próximo dessas datas. Mas eu tenho cuidado de também estar sempre divulgando sobre o meu delivery. Como é que eu faço para divulgar sobre o meu delivery? Eu posto vídeos partindo a torta, eu posto vídeos colocando essas tortas, né, essas fatias nas embalagens, porque aí o meu cliente já entende que eu vendo porção e eu consigo fazer a minha divulgação dessa forma. Tá? Quem vai trabalhar somente com tortas, específico com tortas, né? Tanto para você vender no delivery, ter a pronta entrega e sob encomenda, como para vender aí para restaurantes, cafés e lanchonetes. É legal você ter um Instagram cheio de fotos, com todos os tipos de tortas que você faz. E ter em vários ângulos. Ter fotos das tortas inteiras, ter fotos das tortas em pedaço, ter fotos dos processos. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre divulgação daqui a pouco e sobre como produzir conteúdo para as redes sociais. Então não vou me estender muito por aqui. Mas você tem que procurar fazer um registro do seu trabalho e apresentar ali no seu feed, porque o seu feed é o seu cartão de visita. E o seu cartão de visita diz muito sobre você e fala muito sobre o seu posicionamento no mercado. Então vejam, o posicionamento de marca, ele é a união de várias coisas. Ele é a união do seu cliente. Quem é o seu cliente? Então, você identificou o seu cliente, você vai fazer uma divulgação direcionada para esse cliente, tá? Além disso, você também tem que demonstrar o seu valor para o cliente. Então, se a minha torta é muito bonita, e eu já contei aqui para vocês que é uma das qualidades, né? O fato da torta ser bonita, ter uma textura cremosa, que chama a atenção, que desperta a vontade. Então, eu vou fazer vários vídeos, várias fotos para poder demonstrar todos esses detalhes para os clientes nesse cartão de visitas. Então, o posicionamento de marca é você conseguir direcionar o seu produto para o cliente que você quer atender e você demonstrar o seu valor. E o seu valor é demonstrado quando você consegue passar ali para o cliente quais são as qualidades daquele produto. E a gente faz isso através da divulgação. Então, através de fotos, através de vídeos, através de depoimentos, né, de clientes que compraram e falaram que gostaram, que elogiaram. Então, isso tem que ser compartilhado nas suas redes sociais. É legal você ter ali nos destaques para você poder ter os feedbacks dos seus clientes. Tudo isso é uma construção. E claro, você também ter ali a sua logo, as suas cores, para você se fazer presente na cabeça do cliente e criar essa associação que eu falei. Toda vez que o cliente olhar ali para você, para a sua logo, para o seu nome, ele vai lembrar do que você faz. Isso é muito legal. Eu gosto muito de usar o exemplo assim, Havaianas. Quando você fala de Havaianas, automaticamente você lembra de chinelo. De chinelo, sandália, depende do local que você está aqui no Brasil, você tem uma referência diferente.
Mas eles trabalham só com chinelo? Não. Eles trabalham com bolsa, eles trabalham com pochete, com óculos de sol, com toalha. Tudo isso faz parte do mix. Mas eles têm um posicionamento de marca muito forte para o produto principal deles, que é a Havaianas. E qual que é o diferencial da Havaianas? Ela tem Havaianas de tudo que é jeito. Tem Havaianas com brilho, tem Havaianas estampada, tem Havaianas clean, tem Havaianas com a bandeirinha do Brasil. Então vejam, eles criaram aí várias apresentações para um modelo de chinelo, né? Para um chinelo, para um único produto. E aqui a gente tem a torta Noff, que é um produto, só que com várias variações, com vários tipos de sabores e com uma apresentação impecável. Assim como a Havaianas tem ali a apresentação impecável, né, nós também temos a apresentação impecável nas nossas tortas. Então eu só estou trazendo esse exemplo porque você não fala assim, eu vou comprar um chinelo, você fala, eu vou comprar uma Havaianas. Isso é posicionamento de marca. A pessoa já assimilou a marca, o nome da marca, com o produto. Então as pessoas, quando elas falam assim, eu vou ali na Dona Lu Doces, já sabe que é para comprar um bolo. É claro que eu vendo outras coisas, mas as pessoas já veem na cabeça o bolo. E vocês podem também fazer esse trabalho para se tornar referência em tortas. Quando as pessoas falarem o seu nome, elas vão lembrar que vocês fazem a torta mais gostosa e com a decoração mais impecável que elas já experimentaram. É isso, posicionamento de marca é isso. E eu penso que quando nós estamos construindo aí uma empresa, né, quando a gente quer fazer da confeitaria um negócio rentável, a gente tem que estar atento a todos esses detalhes. A gente não pode só focar em fazer a receita, porque só fazer a receita é muito fácil. Difícil é você se consolidar no mercado e vender todos os dias. Esse é o desafio e é por isso que eu trouxe esse módulo para vocês, porque eu quero que vocês vendam todos os dias. Então vamos dar continuidade porque a gente tem mais uma aula. Essa aula é para falar sobre um assunto que eu considero muito importante e muito sério, que é divulgação. Eu sempre falo que sem divulgação não tem vendas. Às vezes eu recebo algumas mensagens de pessoas dizendo, Val, eu estou vendendo pouco. Isso significa que você está divulgando pouco. Mas eu estou divulgando e mesmo assim não estou vendendo. Então você precisa analisar o que tem de errado na sua divulgação, porque talvez você não esteja comunicando com o seu cliente da forma adequada. O que é divulgação, afinal? Divulgação nada mais do que você contar para as pessoas o que você faz de melhor. E você tem que demonstrar o seu valor através dessa divulgação. Então é importante você ter atenção aos detalhes. Aonde nós podemos divulgar? Porque quando a gente pensa em divulgação, hoje em dia as pessoas estão associando somente às redes sociais. E rede social não é o único lugar que você pode divulgar. Tem outras formas de você fazer essa divulgação. Quais são essas outras formas? Você pode divulgar para os seus clientes no WhatsApp. E se você quer saber, o WhatsApp é um excelente meio de você divulgar os seus produtos. Por quê? Se você tem o contato daquela pessoa, muito provavelmente aquela pessoa já comprou de você. Então isso significa que ele é um cliente aquecido, um cliente que já teve contato com você, que já experimentou o seu produto, que já sabe da sua qualidade. Então é muito mais fácil você vender para uma pessoa que já comprou uma vez de você do que você vender para uma pessoa que nunca comprou nada de você. Então, às vezes, a gente fica ali preocupado em trazer mais clientes. Isso é importante? É importante. Mas se você fizer um trabalho bem feito com os clientes que você já tem, você consegue garantir as suas vendas também. Então, você pode divulgar através do WhatsApp, tá? Você pode fazer uma campanha ali para apresentar o seu cardápio em datas comemorativas, para falar de um lançamento de uma torta. Então, por exemplo, aqui no curso, eu vou ensinar para vocês 10 sabores de tortas. Vocês vão começar a trabalhar com os 10 sabores? Você até pode começar a trabalhar com os 10 sabores, mas a minha recomendação é que você assista o curso, veja qual a torta que você acha que vai ter mais aceitação para os seus clientes, tá? Se é torta de chocolate, se é torta de banana, se é torta com morango, veja qual que vai ter mais aceitação e comece a trabalhar primeiro com essas tortas. E tenha uma carta na manga. O que eu quero dizer com isso? Que você pode depois, quando vir uma data comemorativa ou quando você quiser fazer uma campanha para chamar a atenção do seu cliente, lançar um sabor novo. Então não comece fazendo os 10 sabores de uma vez. Comece fazendo 4. E aos pouquinhos vai apresentando outros sabores para os seus clientes. Porque assim você tem sempre um assunto, sabe? Você vai mandar para o seu cliente, olha, lançamento de um novo sabor no WhatsApp. Aí você vai fazer a descrição, fazer um vídeo ou uma foto muito bonita para enviar junto, porque a imagem e o vídeo é sempre muito importante, tá? Ou você manda vídeo ou você manda foto, tá? Escolha um dos dois. Mas sempre que você enviar uma mensagem para o seu cliente, tem que ir acompanhado ou de um vídeo ou de uma foto. Porque só texto, as pessoas têm preguiça, as pessoas não leem.
também. Agora, se ela vê uma imagem que impacta, ela vai se interessar e aí sim ela vai falar, deixa eu ver o que essa pessoa tá falando aqui pra mim, tá? Então é importante, na próxima aula a gente vai falar sobre produção de conteúdo e eu vou falar um pouco mais sobre as fotos, mas é importante, quando vocês forem fazer uma divulgação no WhatsApp, vocês enviarem a mensagem junto com uma foto ou com um vídeo para você poder impactar o seu cliente. Então, o WhatsApp é o meio de comunicação. Outro meio, né, de você comunicar, de você fazer a sua divulgação. Você pode se apresentar em grupos do Facebook e em grupos do WhatsApp. Quais grupos? Grupo do bairro, grupo do condomínio, grupo da escolinha do seu filho. Enfim, grupo do trabalho, da empresa. Então você pode se apresentar nesses grupos. Entra em alguns grupos do Facebook, escolhe os grupos aí que você acredita que tem o seu cliente em potencial, que são clientes que morem próximo de você, porque de nada adianta você falar para um público que está muito distante. Por isso que grupo do bairro, grupo do condomínio e grupo da escolinha são excelentes, porque com certeza são pessoas do seu convívio que você vai conseguir atendê-las. Agora, se a pessoa estiver muito distante, não faz sentido, tá? Então, quando vocês forem entrar para um grupo, analisem isso. Se as pessoas que estão ali dentro, elas vão conseguir comprar de vocês, tá? Se não vai ter uma distância tão grande que vai impedir de você atendê-la, tá certo? Então você vai entrar nesses grupos e você vai se apresentar. Oi, sou fulana de tal, trabalho com tortas, os sabores que eu trabalho são esse, eu aceito encomendas, eu tenho pronta entrega, eu vendo no delivery, eu forneço para restaurantes, para cafeterias, para lanchonetes. Você vai fazer a sua apresentação, vai fazer um texto e uma foto ou um vídeo. Vocês estão entendendo o quanto que a foto e o vídeo é importante? Porque é ali que você vai demonstrar a cara do teu produto. E a partir desta imagem, deste vídeo, você começa a demonstrar um pouco do teu valor, tá? Por isso que precisa ser uma foto bem feita, um vídeo bem feito, por isso que vocês têm que estudar, por isso que vocês têm que buscar referência, tá? Não é só pegar o celular e pá, tirar uma foto. Não! Existe ângulo, existe uma melhor luz para você fazer essa fotografia, para você fazer esse vídeo. Ah, e como que é isso, Val? Ah, eu não posso passar todos esses detalhes, mas joga lá no YouTube que sempre tem alguém falando sobre como fazer uma boa foto ou um bom vídeo de comida, de alimentos, tá? E aí você começa também a seguir algumas referências nas redes sociais para você se inspirar e para você fazer vídeos e fotos parecidas, tá? Então uma foto, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É importante você ter um cenário ali para você poder trazer uma ambientação para essa foto, não ficar aquela foto seca só com um produto, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, canais de divulgação, certo? Eu acabei de falar aqui para vocês que divulgação é comunicar para o seu cliente o que você faz. E aí nós temos os canais de divulgação. Quais foram os canais de divulgação que eu apresentei aqui para vocês? Redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E aí no WhatsApp você pode fazer um trabalho direcionado para os clientes que você já tem. Você pode entrar em grupos e se apresentar para atrair novos clientes. Facebook, você também pode entrar em grupos e se apresentar para atrair novos clientes. Você também pode ir de porta em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, cafés, lanchonetes, se apresentar e oferecer o seu produto. Nesse caso, vale a pena você levar uma amostra, levar um pedaço para que o seu cliente consiga entender como que é a apresentação desse produto, a qualidade, o sabor e tudo mais. Então, é um trabalho realmente de porta em porta para você ir construindo a sua carteira se você for trabalhar como fornecedor, tá? Então, vejam que a divulgação nada mais é do que você definir quais vão ser os canais que você vai apresentar o seu produto, tá? E comunicar de forma assertiva o que você vende. Como que você comunica de forma assertiva? Fazendo ali uma comunicação que seja objetiva, tá? Mas que você consiga falar das qualidades do seu produto e que você faça uma boa foto e um bom vídeo para chamar a atenção. Porque como dizem, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É clichê, mas é real. E sabe qual que é o nosso problema? A gente subestima o óbvio. E o óbvio traz muito resultado. Quer ver uma coisa que é óbvio e que hoje em dia as pessoas não dão muito valor? Colocar um banner na frente da sua casa ou do seu estabelecimento com uma foto do que você faz, do seu produto. E de repente colocar ali quais os sabores que você tem a pronta entrega ou colocar o valor. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com bolos caseiros, eu não divulgava, eu não fazia nenhum tipo de ação. E no dia que eu coloquei um banner na frente da minha loja, sem brincadeira, eu vendi 50 bolos. Apenas pelo fato de comunicar que naquele local vendia-se bolos caseiros, porque as pessoas não entendiam ao certo o que eu vendia. Então, como é que você quer vender se a pessoa nem sabe o que você vende? Vocês entendem o quanto é importante a divulgação? E é simplesmente você comunicar, porque não adianta você fazer a torta mais deliciosa e mais bonita do mundo se as pessoas não sabem que é você que faz essa torta. Então você precisa fazer essa comunicação e essa comunicação pode ser feita aí em diferentes canais, como eu falei aqui para vocês.
Então essa aula foi só para esclarecer o tema divulgação, falar da importância, porque quando você faz uma boa divulgação, converte em vendas, porque você está comunicando o que você vende, muitas vezes as pessoas não compram de você porque elas não sabem, tá? Então é importante vocês fazerem essa comunicação. E aí a gente vai para mais uma aula, e nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre produção de conteúdo. Agora a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Na aula anterior eu falei sobre divulgação. Divulgação nada mais é do que você comunicar o que você faz para o seu cliente e você tem que definir quais são os canais que você vai fazer essa divulgação. Essa divulgação vai ser feita nas redes sociais, essa divulgação vai ser feita em grupos do WhatsApp e do Facebook, essa divulgação vai ser feita no Facebook, essa divulgação vai ser feita presencialmente, você indo até um estabelecimento para apresentar a sua torta e tentar fechar uma parceria. Então é isso, é você definir quais são os meios que você vai comunicar o que você vende, o que você faz de melhor, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre produção de conteúdo para as redes sociais, especificamente o Instagram, porque o Instagram é a rede social que eu mais uso hoje e é realmente a rede que eu consigo aí compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, porque é a rede que eu sou mais forte, tá? Instagram, pessoal, ele é hoje uma vitrine, tá? Para nós que trabalhamos com confeitaria, é dessa forma que nós temos que enxergar. O Instagram é uma vitrine, principalmente se você trabalha com delivery, se você trabalha sob encomenda, se você vai vender para comércios, né? Então, ou seja, você vai ser um fornecedor. Por quê? Porque a pessoa não tem um espaço físico para entrar e ver o produto. Aonde que ela vai ver o produto? Ela vai ver o produto dentro do Instagram. Então, precisa ter muitas fotos, muitos vídeos. É claro que isso é uma construção. Você não vai começar hoje com 50 fotos e 50 vídeos. Você vai começar com um pouquinho. O importante é que tenha uma constância. O Instagram, ele é um trabalho de constância. Todos os dias tem que ter uma postagem, tá? Todos os dias. E você tem que se esforçar para aumentar esse número de postagens. Então, você pode começar fazendo um post por dia, tá? E depois, com o tempo, na hora que isso se tornar mais fluido, que você perceber que você já não tem tanta dificuldade de fazer isso, que já se tornou uma coisa um pouco mais natural, você tem que ir aumentando, tá? Essas postagens. Porque ter constância e fazer pelo menos aí umas 3 postagens por dia traz muito resultado. Nossa, Val, 3 postagens? Eu não tô dizendo que você tem que começar com 3 postagens, mas é legal que você tenha essa meta. E isso eu tô falando pra feed, porque pra stories o ideal é que você poste aí de 3 a 6 vezes, tá? E tenha um intervalo entre um post e outro nos stories de mais ou menos aí 2 ou 3 horas. Por quê? Quando você tá lá no Instagram, não aparece ali as bolinhas com os perfis na parte de cima? O que acontece? Se você posta a cada 3 horas, você tá sempre ali na frente. Então, você vai estar sempre aparecendo para o seu cliente. Agora, se você posta só uma vez ao dia, você vai permanecer ali por um período de 2 a 3 horas e depois você some. Então, se você não postar várias vezes ao dia, você acaba sendo esquecido, porque a verdade é essa, né? A gente tem que se fazer lembrar. Porque quanto mais você aparece para o seu cliente, mais o seu cliente lembra de você. Então, talvez ele não vai comprar naquela hora, mas no dia que ele precisar e você aparecer ali para ele do nada, ele vai falar: nossa, semana passada ela postou essa torta, parecia tão gostosa, hoje ela postou de novo, ela falou que tem pronta entrega, ela falou que trabalha com delivery, ela falou que tem fatias, foi experimentar hoje. Então, entendam que esse trabalho de divulgação, ele também leva um tempo para dar retorno. Às vezes as pessoas são impacientes, elas querem postar essa semana e quer que no dia seguinte, na semana seguinte, já tenha agenda lotada. Não é assim que funciona. E eu quero que vocês entendam que para cada tipo de divulgação, você vai ter um retorno diferente. Então, o Instagram, você tem que pensar que ele é muito mais uma vitrine do que realmente vendas, tá? Quando que vai ocorrer as vendas pelo Instagram? É exatamente nesse momento que eu falei para vocês que surgia a necessidade do cliente e você está ali postando, aparecer na telinha dele ali do celular. Porque aí ele vai lembrar que você já postou em outras vezes e vai falar: hoje eu vou provar. Então, vocês entendam que primeiro você tem que se fazer lembrar para na hora que surgir a vontade do cliente, ele procurar você, tá? E muitas vezes ele nem vai procurar, é você que vai aparecer novamente ali para ele, ele vai lembrar e vai falar: hoje eu vou pedir porque hoje eu tô com vontade, hoje eu tô com a minha família, hoje eu tenho uma visita. E é isso.
E o legal de você ter um feed bem apresentável é que toda vez que você vai se apresentar para um cliente, que você quer fechar um pedido, que o cliente está na dúvida, você fala, olha, entra no meu Instagram e confere o meu material. Confere os sabores que eu faço. Lá no meu Instagram tem as fotos de todos os produtos, de todos os sabores de tortas que eu trabalho. Então a gente tem que pensar que o Instagram é uma vitrine para você apresentar, tá? Para o seu cliente. Principalmente para os clientes do WhatsApp. Porque quando você vai fazer uma divulgação ali, você vai enviar uma foto de uma torta específica. Você vai escolher ali a torta que você mais vende para você enviar uma foto dela e que seja uma foto bem bonitona para poder causar impacto, tá? Então, quando eu falo foto bem bonitona, o que precisa ter nessa foto? Você tem que conseguir demonstrar o seu produto por dentro. Então, de preferência, que seja uma foto que você mostre a fatia, né? A torta pode estar aqui inteira, você vai cortar um pedaço, você vai levantar e vai demonstrar ali a fatia para o cliente conseguir visualizar como que é a torta por dentro. Tá? E isso chama atenção. E aí você pode enviar junto com o seu cardápio, esse cardápio pode ter fotos, ou então você pode só enviar uma mensagem e falar que ele pode conferir todos os sabores que você faz através do seu Instagram e colocar o seu arroba ali. E como eu falei na aula anterior, o cliente do WhatsApp, ele é um cliente aquecido, ele já comprou de você. Então, você vender novamente para ele é muito mais fácil do que você conquistar um cliente novo, que vai exigir muito mais ação da sua parte, tá? Então vejam, produção de conteúdo é para você alimentar o seu feed do Instagram, é para você colocar essas fotos no seu cardápio, é para você enviar essas fotos ou esses vídeos no WhatsApp para os seus clientes, é para você se apresentar dentro de grupos, para você poder mostrar ali um pouquinho como que é o seu trabalho. Quando você for comercializar para uma lanchonete, para um restaurante, para um café, você pode mandar um vídeo mostrando todos os sabores das suas tortas. De repente foi um dia que você fez ali vários pedidos, você pode filmar a sua bancada para você mostrar todos esses sabores. Você pode mandar o seu arroba para a pessoa conferir ali todas as fotos de todos os sabores que você tem. Então, produção de conteúdo é a sua base para divulgação. Por isso que ela é tão importante. Como é que você vai fazer divulgação se você não tem um material, se você não tem um conteúdo para apresentar para os seus clientes? Então precisa produzir esse conteúdo. Aí o que eu percebo é que as pessoas têm dificuldade de produzir esses conteúdos. As pessoas não sabem como produzir esses conteúdos. Então a minha ideia nessa aula agora é mais ou menos dar algumas dicas para vocês produzirem esses conteúdos. Então vejam, vocês vão assistir o curso aqui. Vai testar pela primeira vez a torta morangoff. Vamos pegar como exemplo a torta morangoff. Já aproveita e registra todo o processo. Essa torta não vai ser um teste, não vai ser para você experimentar, para você dar para sua família, para os seus amigos e eles dizerem o que acham, né, do sabor da torta, da apresentação da torta. Então já aproveita esse momento para registrar todo o processo, porque o seu material de conteúdo está exatamente nesses processos. Você não pode pensar em fotografar só a torta inteira. Você tem que pensar que demonstrar como você produz é muito mais interessante para o cliente. É muito mais atraente, desperta muito mais desejo, muito mais interesse. Então já aproveita para registrar. Pega o celular, escolhe uma posição, deixa ele paradinho ali e começa o preparo. Registra todo esse preparo. Vai fazer a massa? Registra o preparo da massa. Então, primeira coisa, registra quais são os ingredientes. Filmei, vou ali fazer agora a farofa de biscoito. Vocês vão ver que é um dos processos. Faz a farofa de biscoito, na hora que a farofa de biscoito estiver pronta, pega essa farofa e faz assim, faz um vídeo. Vai acrescentar a manteiga? Mostra acrescentando a manteiga, faz um vídeo disso. Mistura, mostra como ficou a textura da massa. Veja só, com apenas uma torta, olha quanto conteúdo. E a gente está falando só da massa. Vamos para o recheio. Mostra ali lavando os morangos, selecionando os morangos, picando os morangos, misturando esses morangos no chantilly. Mostra o momento que você está mexendo o brigadeiro. Vocês têm que literalmente filmar todos esses trechos, todas essas partes. E cada uma dessas coisas é um conteúdo. Elas não têm que ser apresentadas todas juntas. Elas podem ser apresentadas separadamente. Então você pode pegar, por exemplo, ali o preparo do brigadeiro branco, que serve para aquela parte do primeiro recheio da torta morangoff. Registrar esse processo e aí você vai compartilhar nos stories e vai falar, olha gente, hoje eu fiz a torta morangoff, essa torta tem 2 recheios, um dos recheios é o brigadeiro branco, olha como ficou a textura desse brigadeiro. Aí você joga o vídeo do preparo do brigadeiro, colocando o leite condensado na panela, misturando, mexendo, dando um ponto, tirando, né, despejando esse brigadeiro branco em uma outra tigela, porque essa coisa do despejar é uma coisa que
causa impacto, sabe? Que desperta o desejo do cliente. E depois isso pode se transformar em um Reels. Você pode acelerar e colocar esse videozinho lá no seu feed como um Reels. Olha que legal. Você produziu um Stories e você produziu um Reels. E você compartilhou com o seu cliente nos seus Stories e também no seu feed como que é esse processo. Depois você pode fazer um outro vídeo misturando ali o chantilly com os morangos. Então, mostrando como que é a outra parte do recheio. Pode fazer um vídeo fazendo a finalização da torta, colocando os morangos por cima. Então, olha só, com apenas uma torta, quanto conteúdo você não consegue produzir? E aqui eu tô falando de vídeos, mas você pode ali depois, durante o vídeo, analisar qual que é a melhor imagem e dar um print. E aquilo ali se transformar numa foto, para você postar, para você colocar uma descrição lá no para você fazer um carrossel de montagem. Então imagina, você vai primeiro colocar uma foto da torta inteira e aí vem no carrossel o processo da montagem. Massa, recheio 1, recheio 2, decoração. Olha que legal. Isso é produzir conteúdo. Nossa, Val, mas isso dá trabalho. É, gente, dá trabalho. E o nome disso daqui é trabalho mesmo, tá? A gente pensa que é só fazer as receitas, mas não é. Se você não se preocupar com essa outra parte de produzir conteúdo e de divulgar, os seus resultados vão ser menores. Você está à mercê das pessoas procurarem por você. É você que tem que demonstrar, que tem que despertar o desejo nas pessoas, tá? Por isso que a produção de conteúdo é tão importante. Então, minha dica é que vocês façam esse registro de todas as tortas. Nossa, para isso eu tenho que testar todas as tortas. Pessoal, isso daqui é um curso, é a primeira vez que vocês vão fazer essas tortas. Vocês devem testar antes de vender. É muito arriscado você já fazer de cara e vender para o cliente. Isso significa que a minha receita vai dar errado? Não, isso significa que você está aprendendo e conhecer os processos é importante antes de você comercializar. Às vezes tem pessoas que fazem ali na hora para o cliente, aí alguma coisa não sai bom, a pessoa nunca testou a receita antes, se deparou com uma dificuldade e precisa se virar nos 30 ali. Então é legal vocês testarem antes, porque aí vai surgir as dúvidas, surgindo as dúvidas vocês vão mandar para mim, vão me procurar e eu vou orientar vocês o que pode ser feito, se algum processo não saiu como esperado, eu vou falar para vocês, vou analisar junto com vocês o que pode ter acontecido de errado nesse processo, porque nem sempre a gente acerta de primeira e tá tudo bem. Então tem que testar antes e nesses testes vocês têm que aproveitar para registrar. E quando tiver encomendas, registrar também, sabe? Ah, eu tive encomendas hoje. Então vou mostrar aqui o processo de produção e depois eu vou acelerar para poder publicar no meu Instagram, tá? Então é produzir conteúdo e produzir conteúdo é foto e vídeo, tá? Vamos falar agora, eu falei bastante sobre vídeos, né? E falei que nos vídeos também vocês podem dar prints para poder se transformar em fotos, mas vamos falar agora especificamente de fotos, tá? A foto, o que você precisa se preocupar quando você for fazer uma foto? Cenário, mas não precisa ter muita coisa. É legal você ter um paninho com a cor da sua marca, um talher por perto, tá? Ou um fuezinho, algum utensílio, algum utensílio para você ambientar essa foto. É importante que seja um lugar claro, de preferência luz natural. Eu literalmente vou para o quintal para poder fazer as fotos quando eu faço foto com o celular, porque a luz natural, ela traz essa claridade e a beleza para a foto. Se você faz uma foto num ambiente fechado, escuro, você não vai transmitir uma coisa boa na sua imagem. Precisa ter claridade essa foto. E a melhor claridade que vocês podem ter é a luz natural. E quando vocês forem fazer as fotos, façam pela manhã ou no finalzinho da tarde, que a luz está um pouquinho menos intensa. Se você fizer no meio do dia, com o sol, né, do sol do meio-dia, vai ficar muito clara também essa foto. Então, tentem fazer ou de manhã ou à tarde, que é quando a luz está um pouquinho mais baixa. Mas a luz natural traz aí essa claridade que a gente precisa para o nosso produto. Então, se preocupar em ambientar essa foto, separa uma mesinha, coloca uma toalha de mesa, se for o caso, coloca ali um pratinho, coloca um garfinho junto, tá? Tenha uma boleira, porque isso valoriza, sabe? Uma boleira bonita para você colocar a torta em cima. Faça as fotos. Você tem que ter fotos dessa torta inteira, você tem que ter foto dessa torta partida, você tem que ter foto dessa torta dando uma garfada, tá? Porque a intenção aqui é você mostrar como que é o produto por dentro. Você precisa mostrar como é o produto por dentro. Se você faz a foto só da torta inteira, o cliente não consegue imaginar o que tem dentro da torta. Na verdade, ele consegue imaginar, mas ele não tem certeza. Então, é legal você demonstrar como que é por dentro, para que o cliente visualize a textura e os recheios, tá? Então, tenha foto da torta inteira, tenha foto da torta partida e tenha foto dando garfada, tá? Porque isso desperta desejo. Então, dei aqui um panorama geral. Isso aqui não é uma aula de como fotografar e como fazer vídeos. Na verdade, isso aqui é uma aula de dicas sobre conteúdo.
Aí vocês precisam pesquisar, precisam estudar um pouquinho como fazer os vídeos e as fotos de alimentos. Aqui foi apenas algumas dicas. E aí você também precisa seguir referências. Então, começa a seguir aí pessoas que são referências e tenta reproduzir as fotos e os vídeos. Ai, mas isso não é fazer cópia? Não, fazer cópia é você dar print do produto da pessoa e postar no seu feed como se fosse o seu, tá? Agora, se você simplesmente se inspirar para fazer aquela foto, aquele vídeo, não tem o menor problema, é você que está produzindo, é um conteúdo seu, é importante que você produza o seu conteúdo, porque por mais que eu ensine aqui a mesma torta, eu sempre falo que confeitaria é identidade, cada pessoa vai dar um toque diferente, é o jeito de colocar o morango que muda, sabe? São detalhes pequenos que mudam a apresentação do produto, então tem que ser o seu conteúdo. Você não pode sair dando print do conteúdo das pessoas para postar no seu feed. Primeiro que isso não é certo, tá? Então produzam o seu conteúdo. Então esse daqui foi um geralzão para despertar a criatividade de vocês, de como vocês devem fazer o conteúdo para publicar aí nas redes sociais e fazer com que o Instagram seja a sua vitrine. Assim, toda vez que você tiver a oportunidade de apresentar o seu trabalho para algum cliente, você vai poder passar o seu arroba e o seu cliente vai poder conferir ali todo o seu conteúdo, tá certo? Então agora vamos para mais uma aula que ainda não acabou. Tortas para as pessoas visualizarem também a imagem, ter a legenda de acordo com a imagem, porque isso ajuda a despertar o desejo, tá? Então... Nessa aula a gente vai falar sobre datas comemorativas. Eu trouxe esse tema aqui porque as datas comemorativas, elas são excelentes para a gente vender essas tortas. E você tem que bombar de vender, tá? Vender muito, escalar suas vendas nessas datas. Então aqui eu não vou ficar falando para vocês sobre a data. Eu quero que vocês prestem atenção o que vocês precisam fazer próximo a essas datas, porque isso é decisivo para as suas vendas. Então vejam a minha estratégia. Eu tenho o calendário de todas as datas comemorativas do ano, né? Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Páscoa. Você também. Pegue aí o calendário, circule as datas comemorativas do ano para você já fazer um planejamento em relação a essas datas. Primeira coisa, nessas datas você precisa criar um cardápio personalizado para essa data. Então é Dia das Mães, monta um cardápio bonito, vermelho, com coração e claro, que tenha as fotos das suas tortas. E quando eu falo desse cardápio, eu tô falando de um cardápio virtual, tá? Não vamos pensar em cardápio impresso não, vamos pensar em cardápio virtual, porque hoje é mandar cardápio por WhatsApp, tá? É dessa forma que a gente engaja aí com o nosso cliente para conquistar aí muitos pedidos. Aonde você pode montar esse cardápio digital? No Canva, é um site, até onde eu sei ele é gratuito, você consegue montar o seu cardápio. Então você vai colocar as fotos das suas tortas, você vai colocar a descrição, você vai fazer uma capa desse cardápio, uma capa que tenha a ver com o tema. Por isso que eu falo que tem que ser um cardápio personalizado, tá? Então você não vai enviar o mesmo cardápio que você tem, você vai enviar um cardápio personalizado de acordo com a data. Então primeira coisa é preparar o cardápio. Para preparar o cardápio precisa de fotos, ok? E aí sobre produção de conteúdo a gente falou na aula anterior, tá certo? Vejam que uma coisa está conectada com a outra. Segundo ponto, você vai se planejar para enviar esse cardápio para o seu cliente. E aqui a nossa principal divulgação vai ser através do WhatsApp. O nosso canal de divulgação vai ser o WhatsApp. Por isso que toda e qualquer pessoa que entrar em contato com você, você adiciona o contato dessa pessoa, salva lá nos seus contatos, tá? E você pede para que essa pessoa salve o seu contato também, para que futuramente ela possa receber aí as novidades e as promoções que você oferece, tá? Então essa pessoa tem que salvar o seu cardápio também. O seu cardápio não, o seu contato, tá? Por quê? Aqui eu trabalho com lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? É uma forma de você, é um grupo que você monta, você seleciona ali várias pessoas, só que você envia de uma vez só para todas essas pessoas uma mensagem, só que essa mensagem ela vai chegar separadamente. É diferente de você montar um grupo e ter todos os contatos ali. Não, a lista de transmissão é a seleção
de determinados contatos que você vai conseguir enviar uma mensagem separadamente para cada um desses contatos. Como que eu faço essa lista de transmissão? Você vai procurar lá no YouTube, tá? Como fazer uma lista de transmissão. Tenho certeza que tem uma pessoa lá que vai ensinar o passo a passo para você fazer isso. Só que para essa lista de transmissão dar certo, você precisa ter o contato do cliente e o cliente precisa ter salvo o seu contato. Se você ainda não tem muitos contatos, então envia manual mesmo, tá? O que é importante? Você ter um planejamento do envio desse cardápio. Então, geralmente, como que eu faço? Eu sempre começo a divulgar o meu cardápio das datas comemorativas 20 dias antes. Eu não começo muito antes, porque as pessoas ainda não estão no clima. Então, se você começa muito antes, não vai impactar em nada. Você tem que esperar as pessoas começarem a entrar no clima, sabe? Igual, a gente só entra no clima de Natal, finalzinho de novembro, começo ali de dezembro, que é quando as pessoas começam realmente a querer ir no shopping, a fazer compras e tudo mais, tá? Então você não pode começar muito antes, porque você vai enviar no momento que a pessoa ainda não tá no clima. Então a gente tem que sempre saber o time certinho de quando enviar esse cardápio. Então eu inicio 20 dias antes, que é quando as pessoas começam a pensar o que elas vão fazer. Ainda é muito tímido, tá? Mas 20 dias antes elas já começam a pensar o que elas vão fazer. Aí você vai enviar o seu cardápio, e mesmo que o seu cardápio tenha fotos, você vai escolher uma foto, sua melhor foto, do produto que você mais vende, tá? Da torta que você mais vende, e você vai enviar uma foto junto com esse cardápio. E além dessa foto, você vai enviar um breve trecho. Vai falar: oi, tudo bem? Em breve tá chegando a data tal, e eu estou aqui compartilhando o meu cardápio. Temos sabores especiais para essa data. Aí é legal você trazer uma novidade aqui, sabe? Trazer um sabor de torta. Por isso que eu falo, não coloca todos os sabores de uma vez, deixa aí uns sabores para ser lançamento, tá? Vamos aceitar pedidos até o dia tal. Eu aceito pedidos até 5 dias antes da data, tá? Então, até 5 dias antes da data eu aceito pedidos, porque eu consigo aí me organizar nesses últimos 5 dias, né? Caso entre algum pedido de última hora. E a realidade é que todo mundo pede de última hora, tá? Então, se você fechar a sua agenda muito antes também, você perde a oportunidade de vender. Porque, geralmente, a maioria das pessoas deixa para a última hora, tá? Então, você vai enviar um primeiro cardápio, você vai enviar o cardápio, né? A primeira mensagem para os seus clientes vai ser 20 dias antes da data comemorativa. Vai enviar o cardápio, uma foto, um breve texto, falando, anunciando que esse é o seu cardápio para data tal e que você vai aceitar pedidos até tal dia. E se você tiver algum lançamento, algum sabor, você fala sobre esse sabor nessa mensagem. Envia, aguarda, recebe os pedidos que entrar. Quando faltar aí mais ou menos 10 dias, você vai enviar uma outra mensagem. Oi, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para te lembrar que a data tal está chegando. Garanta a sua sobremesa. Escolha uma torta Noff e manda uma foto junto. Aqui você não vai mandar o cardápio de novo. Por quê? Porque você já enviou o cardápio, tá bom? E geralmente esse cardápio ele é um arquivo em PDF. Então, você já enviou esse cardápio, você não vai enviar novamente. Você só vai enviar uma foto, e aí, de preferência, uma foto diferente da primeira, tá? Não vai enviar a mesma foto, envia uma foto diferente. Você vai enviar uma outra foto e vai escrever essa mensagem, lembrando a pessoa que a data está chegando e que ela pode fazer pedido até tal data, para ela não perder a oportunidade aí de fazer a encomenda dela com você. Tá? Então, faltando 10 dias, você vai enviar uma segunda mensagem. A terceira mensagem, você vai enviar no dia que fecha a sua agenda, tá? Então, sua agenda vai fechar 5 dias antes, no último dia ali, você vai falar: olha, último dia para fazer pedidos. Só vou aceitar encomendas até hoje, garanta a sua, essa é a última oportunidade. Nesse dia, chove pedidos. E nessa mensagem você também vai enviar uma foto. Então vejam como funciona a minha ação. Eu começo 20 dias antes, mando o cardápio com uma foto, um texto, anunciando que eu estou com a agenda aberta para encomendas específicas para aquela data. Quando faltar 10 dias para aquela data, eu envio novamente uma foto, uma mensagem para lembrar a pessoa. E no último dia que eu fecho a minha agenda de pedidos, eu envio novamente para falar: última oportunidade de você fazer o seu pedido, tá? Essa ação, ela sempre me traz muito retorno, porque em cada uma dessas ações, sempre tem cliente que manda mensagem perguntando, e aí você tem que argumentar com o cliente, explicar um pouco mais, né? Porque aí o cliente vai falar com você, é importante que você responda o cliente, esclarecendo as dúvidas. Às vezes ele vai enviar uma mensagem, vai enviar 1, 2, 3 mensagens até fechar o pedido com você, mas esse é o trabalho de vender, é você dar ali a atenção para o cliente, o suporte, esclarecer as dúvidas para que ele venha fechar esse pedido com você, tá certo?
Então vejam, o que eu quero demonstrar aqui para vocês nessa aula sobre datas comemorativas é essa ação que vocês precisam fazer para lembrar os clientes que eles têm que comprar a sua torta, entendeu? É você que lembra o cliente, não ao contrário. Não é o cliente que tem que lembrar de você, é você que tem que lembrar o cliente. Então essa é a principal ação que eu faço em datas comemorativas, é enviar para os meus clientes por WhatsApp o meu cardápio nesse cronograma que eu ensinei aqui para vocês. Porque como eu disse, quando você tem o contato do cliente no WhatsApp, significa que ele já teve um primeiro contato com você, ele já te conhece, já conhece o seu produto, ainda que ele não tenha comprado, mas talvez ele experimentou em algum momento, né? E aí ele entrou em contato com você, você salvou esse contato. Então, quando você trabalha com um cliente aquecido, é mais fácil de vender. Aí, em relação a captar novos clientes, o que eu faço? Quando falta 10 dias para a data comemorativa, para aquela data específica, eu começo a postar todo santo dia, 3 vezes por dia no feed, alguma coisa sobre os produtos. Então eu posto a foto de uma fatia, eu posto um carrossel mostrando como que é montado aquela torta, eu posto um vídeo sobre aquela torta. Então todos os dias eu faço pelo menos 3 posts. Quando falta 10 dias para a data, eu começo essa campanha de todos os dias fazer 3 posts, e nesses posts você tem que lembrar de colocar ali na descrição o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Vender para aquela data. Então você já vai começar a falar, olha, dia tal tá chegando, você já fez a sua encomenda, essa daqui é a torta tal, as pessoas adoram por isso, por isso, por isso, é uma torta que vende muito, olha como é por dentro, olha essa textura, né? Então você tem que falar as características das tortas para as pessoas visualizarem também ali na imagem, ter a legenda de acordo com a imagem, porque isso ajuda a despertar o desejo, tá? Então, poste 3 vezes por dia. Eu sei que é muito, que às vezes é difícil, mas se você não conseguir fazer 3, pelo menos faça 1, tá? Quando faltar 10 dias para a data comemorativa. E você tem que fazer esses posts também nos seus stories. É importante você fazer esses posts nos seus stories. E aí, por isso que eu fiz aquela aula de produção de conteúdo. Por quê? Você já vai ter tudo isso registrado no seu celular. Você pode repetir esses vídeos, esses conteúdos de tempos em tempos, entendeu? Você não precisa fazer novos. Se você já conseguiu registrar o processo, né, de montar. E aí, por isso que eu fiz aquela aula de produção de conteúdo. Por quê? Você já vai ter tudo isso registrado no seu celular. Você pode repetir esses vídeos, esses conteúdos de tempos em tempos, entendeu? Você não precisa fazer novos. Se você já conseguiu registrar o processo, né, de montagem, de preparo de todas as tortas, você vai deixar isso salvo e você vai ir postando isso devagarzinho e espaçado. E não precisa ser o processo inteiro, pode ser partes, entendeu? E posta tem fotos nos stories, também é possível postar fotos nos stories. Faça enquetes nos stories, né? Então, exemplo, Dia das Mães. Qual torta sua mãe mais gosta? Aí você faz a batalha das tortas, né? Então coloca choconoff e limonoff para a pessoa votar. Depois, banoff e morangoff. Depois, cerejanoff e uvanoff. E as pessoas vão participar dessa enquete, vai se tornar uma coisa interessante, você pode apresentar um pouquinho mais do seu trabalho ali. Então, olha quanta coisa dá pra gente fazer nas redes sociais, tá? Outra coisa, você pode abrir uma caixinha de perguntas. Você faz uns stories antes falando que você abriu o seu cardápio, a sua agenda para aquela data, que está muito especial, que quem quiser receber esse cardápio pode clicar no link da bio, então é interessante você colocar o seu cardápio no link da bio, ou então pode te chamar no direct ou no WhatsApp, faça ali um vídeo falando sobre isso, e aí você fala, na sequência eu vou abrir uma caixinha de perguntas, caso você tenha alguma dúvida, é só você enviar uma mensagem. Então você gera uma interação desse cliente com você. Olha quantas formas de trabalhar com esse cliente. Então, para essas datas comemorativas, essas duas ações, a ação de mandar mensagem, né, ter esse cronograma de mensagem no WhatsApp, mas essa ação de postar todos os dias, quando faltar 10 dias para essa data, é muito importante para você chamar a atenção desse cliente e realmente conseguir aí agendar pedidos e fazer vendas, tá? Então, sobre datas comemorativas, é isso que eu queria compartilhar, essa estratégia para que você consiga potencializar suas vendas e vender mais. Sabores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, embaixo de cada vídeo dá para vocês comentarem. E para encerrar esse módulo, a gente vai falar sobre metas de vendas. Eu quero que vocês tenham uma meta de vendas. Nunca mais trabalhe sem ter uma meta de vendas, porque meta de vendas, gente, é o objetivo. É você trabalhar por um propósito, para você conquistar ali o que você quer, tá? O que você quer, além de fazer os seus clientes felizes através de doces? Ganhar dinheiro, tá bom? Aqui a gente faz o nosso trabalho com amor, mas a gente também quer colocar dinheiro no bolso. Então, para isso, a gente precisa ter meta.
Como que você vai estabelecer essa meta? Primeira coisa, você vai fazer todo esse trabalho que eu falei para vocês aí, de divulgação, fazer esse trabalho de produção de conteúdo, fazer as estratégias para as datas comemorativas. Você vai fazer todo esse trabalho, tá? Porque a partir disso vai começar a existir demanda. Por que a gente faz todo esse trabalho? Para poder atrair o cliente, para poder gerar demanda. Porque se você não tiver demanda, você não vende. Por isso que tem que ser feito esse trabalho, que nada mais é que uma divulgação, tá? Então, você vai gerar essa demanda. Você tem que analisar quanto que você quer lucrar com as tortas. Então, um exemplo simples. Quero lucrar R$1.000 na data X, tá? Eu vou trabalhar com data comemorativa só como exemplo, mas isso pode ser no mês, isso pode ser numa semana, isso pode ser em um dia, enfim. Então, eu quero faturar R$1.000 de lucro, tá? Não é R$1.000 de faturamento bruto, é R$1.000 de lucro, de dinheiro no bolso que vai ser seu. Então, eu quero faturar R$1.000 na data X. Vamos por como exemplo o Dia das Mães. Vocês têm uma aula aqui nesse curso de precificação. Nessa aula, vocês vão descobrir quanto que é o custo do produto de vocês, tá? E quanto que é o lucro do produto de vocês. Vocês vão conseguir mensurar exatamente esses dois valores, tá? Então, suponhamos que o lucro seja de R$20 em cada torta. Se você quer ganhar R$1.000, quantas tortas você precisa vender? Então, eu preciso vender 50 tortas no Dia das Mães para ganhar R$1.000. O que eu vou fazer? Eu vou ir atrás da meta. Eu vou trabalhar incansavelmente a minha divulgação, falar com o meu cliente, divulgar para os amigos, para os familiares, falar para os 4 cantos do mundo que eu faço tortas e que eu vou trabalhar nessa data. E enviar o meu cardápio para o maior número de pessoas que eu conseguir. E você tem que trabalhar essa divulgação para você atingir essa meta. Ai, não atingi essa meta, mas cheguei quase lá. Ai, o que faltou? Será que eu me atrapalhei aqui em algum processo da divulgação? Será que eu não postei todos os dias? Numa próxima vez, se eu postar, será que vai ter um impacto maior? Olha, eu ainda preciso conquistar mais clientes, né? Então, talvez eu tenha que me apresentar nesses grupos do Facebook, nesses grupos do WhatsApp. Talvez seja legal eu mandar uma mensagem para os meus amigos e pedir para eles compartilharem o meu cardápio. Por que não? Peça isso para sua família, para seus amigos, né? São pessoas que te querem bem. Então falem, olha, gente, esse aqui é o meu cardápio. Compartilha aí com o pessoal, fala do meu trabalho, me indica. Peçam para as pessoas compartilharem, porque quanto mais pessoas tiver acesso ao seu cardápio, maiores são as chances delas entrarem em contato com você. E aí você vai fazer todo esse trabalho que eu já comentei nas aulas anteriores, para vocês conseguirem fechar vendas, tá? Então estabeleçam uma meta, porque isso vai te dar um norte. Além de fazer você ter um gás para buscar essas vendas, porque você vai começar a acompanhar. Ai, olha, primeiro dia, 3 pedidos. Segundo dia, ai, não tive nenhum pedido hoje. Amanhã eu vou intensificar mais a minha divulgação nas redes sociais. Eu tô fazendo um post por dia, eu vou fazer 3 posts e eu vou falar nos stories. E eu vou postar um Reels do processo de preparo da torta X. Então, isso vai te dando um gás para você ir buscando essa meta. E outra coisa bacana é que se você se propôs a vender 50 tortas, você já tem na cabeça quantas embalagens você precisa comprar e qual que é a sua lista de insumos. Você já sabe quanto você vai investir. Você já definiu uma meta. Ai, precisa ser 50 tortas? É porque 50 está alinhado com o valor que você quer ganhar de lucro. Mas se você achar que 50 é muito, então diminui. E aqui eu tô dando um lucro sugerido, tá, gente? Não tô dizendo que vocês têm que lucrar só com R$20, não, tá? O céu é o limite. Se o seu cliente estiver disposto a pagar, você pode lucrar 50, R$100 em cada torta. Tudo vai depender aí do seu público-alvo, da sua divulgação, da sua apresentação, que isso impacta diretamente no preço. Quando você tem uma boa divulgação, uma boa apresentação, com certeza você tem mais valor agregado ao seu produto e por isso você pode cobrar mais por ele, tá? Mas isso precisa estar alinhado com o seu público, tá certo? Por isso que cada um vai analisar individualmente quanto que quer lucrar em cada torta e no módulo de precificação a Michele vai explicar ali para vocês como que o preço de um produto é formado, tá certo? Que é a Michele da MM Gestão e Negócios que ministra esse módulo aqui no curso, tá? Ela é especialista aí nessa parte de gestão e ela vai transferir aí para vocês todo esse conhecimento que ela tem para que vocês possam precificar as tortas de vocês. Mas vejam, a meta de vendas, ela te dá um direcionamento, né? Então você sabe sobre embalagem, sobre insumos e você já cria uma projeção de quanto você vai lucrar e você começa a trabalhar para correr atrás dessas vendas. Então é muito importante vocês terem esse planejamento, tá? E aí o que você pode fazer? Você também pode criar uma meta diária.
Então, por exemplo, eu quero vender 50 tortas até o Dia das Mães, eu tenho 20 dias, né? Tenho 20 dias. Eu vou pegar aqui essas 50 tortas e dividir por 20 dias. Eu vou tentar fechar tantas tortas por dia, tantas encomendas de tortas por dia. E aí a gente tem que se tornar vendedora, sabe? O cliente mandou mensagem, dá atenção para aquele cliente, fala das qualidades. Aí ele não te respondeu, ele não confirmou o pedido. No dia seguinte, manda uma mensagem para ele, fala: oi, tudo bem? Vamos fechar o seu pedido? Vamos garantir? Olha, não deixa para a última hora, porque talvez eu não vou conseguir te atender, a minha produção é limitada. Então, você tem que... O cliente falou com você uma vez, ele não te respondeu, vai atrás dele de novo. Se ele falou com você, é porque ele tem interesse. Então, não deixa de fechar com as pessoas que responderem a sua mensagem no WhatsApp, tá certo? Então, essa foi a nossa última aula, tá certo? Desse módulo. O que eu costumo dizer? Que confeitaria não é só receita. Se você quer fazer da confeitaria um negócio rentável, é importante que vocês tenham essa noção de negócios e principalmente de divulgação e vendas, porque é isso que vai trazer resultados para vocês, tá? Aqui no curso, eu tentei deixar esse curso o mais completo possível para que vocês não aprendam só receitas, para que vocês também comercializem e ganhem dinheiro com essa torta. Por isso que eu fiz esse módulo, por isso que tem esse módulo de precificação com a Michele, que vocês vão conseguir ver ali qual que é o custo exatamente do produto de vocês, qual que é o lucro e como um preço é formado. A Michele vai ensinar tudo isso para vocês. Então eu estou dando a base aqui para que vocês façam disso realmente um negócio rentável. Eu não quero só que você aprenda receitas no meu curso. Eu quero de fato te incentivar a ganhar dinheiro com essas receitas, porque a maioria das pessoas tem esse objetivo. Talvez tenha pessoas aqui que quer aprender a fazer as tortas para a família, por hobby, porque gosta da confeitaria, mas não tem a menor intenção de comercializar. Mas a grande maioria está aqui por isso, porque quer vender. Então assistam essas aulas, eu espero que vocês tenham assistido todas essas aulas com atenção. Às vezes o que eu falei aqui pode parecer uma bobeira, mas será que você está colocando a bobeira em prática? Será que você está fazendo o básico? Às vezes a gente quer resultado, mas nem o básico a gente faz. E vocês têm que entender que essa divulgação, essa produção de conteúdo, você fazer essas postagens no Instagram, isso é tão importante quanto a receita. Vocês têm que fazer essas duas coisas juntas. Porque é esse mix, juntando esses dois, é a soma ali das receitas com essa parte aqui da visão de negócios, tá? Que vai fazer você ter resultados na confeitaria. Tá certo? Então eu termino essa aula por aqui e agora, né, vamos dar início aí à preparação de todas as tortas desse curso. São 10 sabores. Qualquer dúvida que vocês tiverem, embaixo de cada vídeo dá para vocês comentarem, manda ali a dúvida de vocês. Eu sempre respondo, meu prazo de resposta é de 48 horas, tá? Devido à demanda de mensagens, mas eu sempre respondo, sempre estou à disposição aqui para ajudar vocês, esclarecer qualquer dúvida, tá? E se tiver algo além do curso que esteja ao meu alcance e que eu possa compartilhar e ajudar vocês, eu estou à disposição. Então é isso, vamos começar esse curso agora.